Fala galera, eu sou o Rodrigo Guimarães e sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Grana no Bolso, tá galera? Hoje eu vou comentar aqui três situações, três notícias aí relacionadas ao Bitcoin que olha, eu acho que são muito importantes, tá? Primeiro a gente vai comentar aqui uma situação um pouco inusitada, exatamente, o cara que fala mal do Bitcoin tá ganhando dinheiro para falar mal do Bitcoin dos próprios entusiastas do Bitcoin. Então você acha que de fato ele vai mudar de opinião em relação a isso? Eu sei que você pode ter ficado meio confuso, mas como assim, Rodrigo? O cara ganhando dinheiro para falar mal do Bitcoin, de quem apoia o Bitcoin? Exatamente, tá? Porque os caras estão querendo mudar a opinião desse cara que tá falando mal do Bitcoin, só que eu acho isso aí a estratégia mais burra possível, tá? Eu vou dar mais detalhes sobre isso e falar o que que eu acho disso, o que que os caras estão errando, o que que os caras deveriam fazer. Porque de fato, se uma pessoa fala mal de algo que eu apoio, que eu goste, vou comentar também sobre essa baixa do Bitcoin, sobre essa queda do Bitcoin, porque sempre tem alguém me perguntando, mas ô Rodrigo, quando é que o Bitcoin vai atingir ali um fundo, tá? Galera, seguinte, essa aí é a pergunta de $1 bilhão, não nem 1 milhão, é 1 bilhão. Se qualquer pessoa tivesse a resposta exata, correta sobre esse tipo de pergunta, ele estaria rico do dia para noite, tá? Mas a questão é o seguinte, tem previsões aí mais próximas de onde o Bitcoin possa atingir o fundo, é uma possibilidade, não é uma certeza, tá? Eu vou falar também aqui e parece que esse fundo já foi atingido, tá? E também falar sobre uma possibilidade que poderia ter ocorrido, que poderia ter levado o Bitcoin a preços cada vez menores, e ainda bem que não ocorreu, pelo menos até agora, pelo menos até a gravação desse vídeo, que ainda também não está livre de acontecer, ainda pode acontecer sim daqui para frente, mas tomara que o Bitcoin saia dessa zona aí vermelha, e caso o Bitcoin saia dessa zona vermelha, para onde ele pode ir, caso ele volte a subir de novo, e falar aqui de uma previsão de um trader falando aqui o patamar de onde o Bitcoin pode chegar, que eu acho bem otimista, principalmente aqui para nossa realidade atual. E também falar sobre o caso aqui de um banco que está proibindo, exatamente, o banco está proibindo os seus clientes e correntistas, né, de comprarem criptomoedas, né, simplesmente ali proibirem o cliente de usar a estrutura, estão proibindo de fato, os caras estão ali querendo mandar na vida dos clientes, tá? Então, ficou curioso, quer saber mais detalhes sobre essa ou outras notícias? Fica aqui comigo até o final do vídeo, beleza? Que eu garanto, você não vai se arrepender. Agora, você é novo aqui no meu canal, tá caindo de paraquedas, eu peço a você que se inscreva, que todo dia tem vídeo novo, tá galera? E também já peço pra vocês que vão logo compartilhando e dando like, beleza? E caso você queira entrar em contato comigo pelo WhatsApp, o WhatsApp do canal vai estar aqui embaixo na descrição, esse número que tá passando aí embaixo na tela. E o seguinte, caso também você queira participar aí de um grupo de discussão lá no Telegram, o link também estará na descrição, beleza? Agora, sem mais enrolação, vamos aqui falar sobre o caso aí do cara, do Peter Schiff, um cara que defende com unhas e dentes o ouro e precisa aí da estratégia dele, segundo a estratégia dele, demonizar o Bitcoin, coisa que eu acho um tipo de marketing muito burro e muito besta, porque hoje eu não vejo o Bitcoin e o ouro como concorrentes, mas sim como complementos. Vou explicar, tá? A pessoa pode ao mesmo tempo investir em ouro e em Bitcoin. Ao meu ver, são dois investimentos muito bons, principalmente para épocas de crise, como muitas pessoas estão prevendo que uma recessão ao nível dos Estados Unidos ou global está próxima de acontecer. Então, de fato, eu acho que esses dois tipos de ativos podem vir a salvar a pele de muitas pessoas, que não sejam concorrentes, como muitas pessoas pensam. Tem essa guerrinha besta aí de falar, não, saia do ouro para vir pro Bitcoin, saia do Bitcoin para vir pro ouro. Não. Só que, seguindo essa tese aí dessa guerrinha besta, dessa disputa boba, o Peter Schiff, né, que é um cara que tem uma loja que ele vende aí ouro, então já tem aí meio que um tipo de argumento pra pessoa falar, não, o cara tá ganhando em falar mal do Bitcoin, ele já tá ganhando por isso aí, por ter uma loja. E aí o cara, desde quando o Bitcoin tava ali saindo da faixa dos 3.200 dólares para a faixa aí dos 13 mil dólares, o cara falava, não, isso aí é uma corrida de idiotas, é uma corrida aí de tolos e não de touros, porque o cara falava aí que as pessoas iriam perder dinheiro, que uma queda iminente estava para acontecer. E aí, quando o Bitcoin sofreu esse período de queda, o cara ficou em destaque, ficou em voga, ele começou a aparecer porque aquelas declarações passadas passaram a ser entonadas já mesmo. Então aí o cara passou a ganhar um certo tipo, digamos assim, de entre aspas, credibilidade. Mas, assim, todo mundo sabe que qualquer tipo de ativo tem seu período de alta e seu período de baixa. Com o ouro não é diferente. Mas não é mérito desse cara falar, uma hora o Bitcoin vai cair. Porque de fato, em algum momento o Bitcoin vai ter a sua queda sim, como qualquer outro tipo de ativo. E assim como o relógio quebrado a certa hora 2 vezes ao dia, esse cara aqui, uma hora teve a sua previsão, entre aspas, confirmada aí, né? Porque eu não diria que isso aí seria uma previsão, isso aí é mais uma coisa de fanfarrão, sendo bem sincero com vocês. E aí alguns entusiastas de criptomoedas falaram,
falaram, não, vamos convencer o cara, vamos aqui fazer doação. Que eu acho que foi a ideia mais burra possível, tá? Porque o ser humano é movido aí por motivação. Isso aí não vai motivar esse cara a parar de falar mal do Bitcoin. Pelo contrário, tá? Porque se o cara tá ganhando dinheiro, o cara já é contra o Bitcoin e tá ganhando dinheiro falando mal do Bitcoin, né? O cara tá falando mal do Bitcoin, tá saindo na mídia, tá ganhando destaque e tá ganhando dinheiro por isso, porque os caras estão tentando convencer ele, aí que ele vai falar mais mal ainda, tá, galera? Aí que de fato ele vai aí detonar o Bitcoin. Eu acho que deveria haver o contrário, deveria haver aí o boicote à loja de ouro dele, porque tem gente que investe em Bitcoin e investe em ouro, e certamente tem algum cliente dele que investe em Bitcoin. Então, se eu fosse esse cliente dele que investisse em Bitcoin, boicotaria, não iria lá e não comprava mais nenhum tipo de ouro que esse cara vendesse. Eu poderia continuar investindo em ouro, mas em outra loja. E aí, com esse tipo de boicote, aí sim, ao meu ver, poderia ser uma medida aí que ele pudesse sentir aí o impacto e parasse de falar mal. Eu não digo que ele fosse convencido, mas simplesmente parasse aí de ficar falando tanta asneira do Bitcoin. Porque, olha, de fato, uma declaração quando sai na mídia, isso acaba gerando impacto, tá? Você vê que a recente queda do Bitcoin, muitos associam também, não é somente, mas também a declaração do presidente Donald Trump. Isso pode ter provocado ali uma certa ranhura na criptomoeda. Então você vê que, de fato, declarações podem ser aí danosas para alguns tipos de ativos. E com o Bitcoin não é diferente. E olha só, o cara recebeu ali $2.800 mais ou menos, né? Esse valor que ele recebeu em doações, e o cara ainda debocha. O cara ainda faz a seguinte pergunta no Twitter: recebi aqui $2.800 em Bitcoin. Obrigado a todos pela generosidade. Mas o que eu devo fazer agora? Eu devo aqui comprar uma joia de 24 quilates de ouro para minha esposa? Ou devo aí ignorar esses tipos de boatos, esses tipos aí de previsão de baixa do Bitcoin e passar a fazer hold e quando o Bitcoin subir muito comprar uma Lamborghini? O cara simplesmente aí tá debochando, falando, não, Bitcoin aí não vai subir tanto assim, vou comprar uma joia para minha mulher. Agora partindo aqui para a segunda notícia, tá, galera? Vamos falar aqui sobre o preço do Bitcoin, exatamente. Essa madrugada aí teve um susto, deu um susto aí em geral inteira, tá? Eu quando acordei recebi a mensagem aqui de um inscrito lá no WhatsApp do canal, se você ainda não tem, peço que adicione, tá? E aí o cara falando, Rodrigo, o preço do Bitcoin caiu abaixo de $10.000, eu pensei, PQP, assim, tava acordando, né? Não tinha visto o gráfico nem nada, eu falei, putz, o preço do Bitcoin vai cair. Se caiu de fato para abaixo de $10.000, vai cair aí para níveis cada vez menores. E coisa que os traders estavam prevendo, que se de fato o Bitcoin caísse para abaixo dos $10.000, poderia haver níveis aí cada vez mais baixos, próximos dos $6.000. Tinha gente falando aí do Bitcoin encostar em $3.000. Então, olha, de fato o coração palpitou naquela hora. Aí eu fui correndo ver o gráfico, nem fui ver notícia nem nada, fui ver o gráfico. E aí, felizmente, né, essa queda aí foi uma queda momentânea, logo depois voltou para cima do patamar de $10.000, o mercado ali, os compradores reagiram felizmente, porque se não reagissem, de fato, a gente poderia aqui estar falando agora em preço do Bitcoin na casa dos $8.000, 8 mil e poucos dólares exatamente, não estou fazendo um drama não, tá? De fato aí, a gente poderia estar falando sobre esse preço agora. Atualmente o Bitcoin está ali na faixa dos $10.300 no período de gravação desse vídeo, tá? E assim, felizmente aí deu uma lateralizada. E são duas possibilidades caso o Bitcoin encontre o fundo. Qual é? É lateralizar ou então preparar ali um certo pump, uma certa alta. Coisa que não aconteceu. Aconteceu a lateralização. Mas a partir de agora, Rodrigo, o que pode acontecer? Isso significa que de fato o Bitcoin encontrou um fundo aí nos $10.000, olha, há uma grande possibilidade, mas nada impede ainda do Bitcoin aí cair ainda mais, exatamente. Baixa aí uma força aí de baleias querendo mover o preço para baixo, como a gente já viu anteriormente, as baleias da Binance derrubaram o preço aí do Bitcoin, do patamar ali de 13 mil e poucos dólares para a casa dos 11 mil, e você vê, pode ver no gráfico de velas, quando você vê aquela vela muito cheia, muito grande, é porque ali com certeza houve também a contribuição da ação de baleias. Tá? As baleias ali estão por trás para ganhar dinheiro no mercado. O baleia não está preocupado aí com o Bitcoin tá em alto, tá em baixo, eles estão preocupados em ganhar dinheiro. Se para eles o Bitcoin em alta vai dar lucro para eles, eles jogam o preço lá em cima. Se o Bitcoin em baixa vai dar lucro para eles, eles jogam o preço lá embaixo e não estão nem aí para se alguém vai perder dinheiro ou não.
A verdade é essa. Mas, em meio aí a tantas previsões ruins de 3, 6 mil dólares, caso o Bitcoin aí caísse para baixo dos 10 mil dólares, tem aí uma previsão ainda bem otimista comparada aqui à nossa realidade atual. Se fosse antes, não diria que era tão otimista assim, mas depois das recentes quedas aí, eu diria que de fato é algo bem otimista. Tem um trader falando aí que o Bitcoin pode chegar aí à casa dos 16 mil dólares, mas olha, assim, eu tenho muitas dúvidas em relação a isso, tá? Obviamente não é 100% impossível, tá? Basta aí que o Bitcoin saia dessa zona vermelha. Se o Bitcoin sair de 10 para 12 mil dólares, 12.500 e ficar naquela faixa ali cozinhando, né, digamos assim, ficando estável naquela faixa, baixa aí com onda de touros, promovida até pelas próprias baleias, as mesmas que fizeram com que o preço caísse, se vislumbrar ali uma oportunidade de ganhos lá no preço mais alto, pode sim elevar o preço para cima. Alguma notícia boa também pode levar o preço ali para a faixa dos 14 e a partir daí tentar ali dar um pump para 15 a 16 mil. Mas isso aí, ao nosso ver, na nossa realidade agora, ainda é algo muito distante, tá, galera? Eu não me arriscaria a fazer um tipo de previsão como essa. Outro ponto aqui elencado aqui por alguns analistas foi de que a fala, como eu já falei aqui antes desse vídeo, que a fala do presidente Trump acabou ali por contribuir para a queda do Bitcoin. Então, como eu falei, foi, na minha visão, é uma confluência de fatores. Foi o próprio mercado também que estava ali com indicadores de baixa, depois daquela queda que deu para os 11 mil dólares, que depois tentou corrigir, mas estava ali em indicação de baixa, o mercado já estava ali meio conturbado, meio tumultuado, as pessoas estavam com medo. Também tinha havido aí muitas altas, tá? Altas em sequência, e isso aí não é normal. Geralmente quando há muitas altas assim, o mercado tende a corrigir também. Então você vê que tinha correções ali esperadas para antes dos 10 mil dólares que não aconteceram. Então essa correção pode ter sido aí uma correção atrasada. Essa correção que a gente está passando agora é uma correção tardia. Então assim, o mercado já estava dando sinal também, e sinal técnico. O mercado já estava ali meio conturbado, turbulento. Teve também a declaração do Trump, teve ali a sanção na Índia da lei que proíbe criptomoedas, teve também as baleias. Então tudo isso junto acaba ali por fazer com que o preço do Bitcoin caia de fato. Tá? Então você vê que não foi uma coisinha ou outra ali boba, de fato foram muitas coisas, que geralmente é isso que provoca ali ou um pump ou um dump, coisa que está acontecendo agora. Portanto, respondendo aquela pergunta inicial, será que o Bitcoin atingiu o fundo? Tudo indica que sim. Tá? O mercado ter reagido ali naquela faixa quando caiu para baixo dos 10 mil dólares, parece que sim. Tá? Parece que sim, a tendência agora é de se consolidar, e tomara que se consolide nessa faixa, que a partir daí passe a recuperar. Mas lembrando, nada impede, tá? Nada impede que o preço caia ainda mais. Lembrando, o mercado ainda está tumultuado, os ursos parece que acordaram ainda no período de hibernação, e nada impede que faça com que o preço caia abaixo dos 10 mil dólares de novo, e tomara que isso não aconteça. Porém, tem um ponto positivo com isso aí, é que geralmente as pessoas aí que são mais astutas, mais espertas com o Bitcoin, geralmente compram o Bitcoin quando ele está caindo, Bitcoin na baixa. Geralmente os investidores mais sábios aí não compram Bitcoin quando ele está subindo, porque de fato aí é geralmente o movimento do gado, o movimento das pessoas ali que já está comprando próximo da alta. Eu conheço pessoas que o Bitcoin está caindo, coloca dinheiro, tá caindo mais ainda, coloca mais dinheiro ainda. É assim, não é dinheiro que vem do leite, dinheiro da comida, não. Dinheiro que é separado para fazer trade de fato, para investir em criptomoedas. E quando tem uma valorização, acaba ganhando e vai vendendo ali aos lotes com lucro e recuperando o dinheiro que foi aplicado, que foi injetado. Pois bem, falados aqui do preço do Bitcoin, vamos falar aqui da terceira notícia, que foi um banco, exatamente um banco, não foi brasileiro dessa vez, tá? Foi um banco lá na gringa, que tá aí proibindo seus correntistas, seus investidores de comprarem criptomoedas, exatamente. Parece bizarro, mas tá? A coisa de fato está se tornando cada vez pior. Isso aqui é uma visão burra também, na minha opinião, desse banco aqui, porque futuramente há uma tendência natural de que os bancos passem a adaptar-se às criptomoedas e passem a oferecer criptomoedas ali dentre os seus serviços. Então, os bancos que de fato forem aí na contramão disso, forem batendo forte em relação a isso, se tornarem cada vez mais intransigentes e rígidos, são os bancos que mais irão perder futuramente, tá? Esses bancos aí de fato que vão ser engolidos aí pela concorrência. Já tem banco digital aí, já tem banco que oferece atualmente serviços em criptomoedas, não no Brasil, mas fora do Brasil. E assim, esses são os bancos aí que, na minha visão, vão aí se consolidar no futuro. Mas o que aconteceu, Rodrigo? Seguinte, um banco chamado Wells Fargo,
que não é um banco pequeno, tá? É o quarto maior banco do planeta. Ele está proibindo ali de que seus clientes façam compras com criptomoedas. Mas como assim? Ele pega ali, se o cliente tiver um cartão do banco e for fazer ali a compra com o cartão, simplesmente a compra é negativada. Teve um cliente aí que ele foi fazer uma compra, né? Eu não sei se foi com o cartão do banco ou se foi com o cartão de uma empresa parceira do banco, tá? E, inclusive pode ter ali muitas empresas que são parceiras ali desse banco, e por meio desse bloqueio ele pode fazer um estrago muito grande. Mas o cara foi ali fazer uma compra com cartão de crédito e a compra foi rejeitada. E aí o cara estranhou: nossa, eu acabei de fazer outra compra aqui em outro estabelecimento, estava tudo normal, não tive nenhum tipo de problema. E aí ele foi entrar em contato com o banco e soube que o banco ali estava proibindo, exatamente, querendo mandar na vida das pessoas. É incrível isso. Proibindo as pessoas ali de comprarem, seus clientes de comprarem criptomoedas. Olha, se eu fosse cliente desse banco, eu pediria ali, no caso, se eu não tivesse ali nenhum tipo de débito com o banco, eu pediria ali o meu saque e caía fora desse banco, iria para outro banco. Ah, Rodrigo, mas é o quarto maior banco do mundo, cara. Não interessa, tá? Poderia ser o maior, tá? Não importa isso. O que eu acho é o seguinte: nada compra a liberdade da pessoa. E aquele banco pode gerar ali certos benefícios para quem é cliente dele, mas eu acho que não há benefício maior do que você poder investir em criptomoedas, porque isso aí pode te dar aí a chance de você ganhar muito dinheiro a longo prazo. Então, tudo bem que a gente está passando por uma fase de baixa, uma fase muito ruim, mas e futuramente, quando o Bitcoin sair dessa zona vermelha? E aí? Quem for cliente desse banco aí vai ter se arrependido de ter continuado nele e não poder ter investido em criptomoedas. Inclusive, então, eu fiquei sabendo de alguns bancos que estão boicotando, mas lembrando, boicote é o direito de cada um fazer, inclusive desses bancos. E assim, nesse caso aí eu não pego muita pilha. Eu pego pilha quando os caras querem de fato proibir. Aí é diferente. Os caras querendo encerrar a conta, pra mim não tem nenhum problema. Desde que devolva o dinheiro que tá lá na conta, porque caso não devolva, isso se configura um roubo, se configura furto. Mas se o banco ele encerra a conta, devolve o dinheiro do cara, tem um aviso prévio ali: olha, saque seu dinheiro até tal data porque sua conta vai ser encerrada, pronto. Tranquilo, não tem nenhum problema em relação a isso, tá? A propriedade privada do banco é deles, eles fazem o que eles quiserem dentro da propriedade deles. Agora, a partir do momento que eles extrapolam ali o limite da propriedade privada, queiram ali influenciar, mandar de fato na vida das pessoas, essas pessoas tendo ali dentro da sua propriedade e querendo ali fazer com o seu dinheiro o que quiser, aí sim é um problema muito grave que a gente tem que ficar de olho, porque isso aí pode ser perigoso para todo mundo, tá? Porque qualquer tipo de manipulação, de dominação não é boa para ninguém. Pois é, galera, por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo aí e nos vemos na próxima.